o Espírito Santo. É interessante nós, ao estudarmos a história, percebermos como o ser humano ele trabalha as culturas e os povos através das interações culturais. Os povos influenciam vários aspectos uns dos outros. E um dos aspectos da religiosidade é a tríade. A tríade é construir a realidade através de uma tríade. Na Índia, nós vamos ter Brahma, Vishnu e Shiva. No Egito, nós vamos ter Osíris, Ísis e Horus. Vários povos dividiram o cosmos em tríades. Em geral, o Deus Criador, Pai e Mãe, o Deus Sustentador e o Deus que age, né? O Deus que age, o aspecto da ação da divindade na natureza e o aspecto do resgate, da misericórdia, do ensino, da presença no ser humano. Essa tríade divina, ela pode ter simbolismos diferenciados em cada povo, que é óbvio, mas ela se manteve, né, na cristandade a partir de uma série de análises em que há uma transposição para o cristianismo através da figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elevando a condição de Jesus à divindade, o que na verdade transformar seres humanos em divindades também é uma herança cultural antiga. Vários desses deuses da antiguidade dos povos foram seres que de alguma forma existiram e que devido à sua importância, à sua ancestralidade, à sua participação no mundo, esses seres foram levados à altura de deuses. Isso também, quando a teologia cristã coloca a pessoa de Jesus como Deus, ela também está fazendo isso através de um processo de interação cultural em que as figuras proeminentes da religiosidade se tornam o próprio Deus. No caso da Trindade cristã, o Espírito Santo, ele tem também questões relacionadas à tentativa que os intelectuais, brilhantes intelectuais, fizeram de acabar com a pneuma, a manifestação da mediunidade dentro das assembleias religiosas. Então, a manifestação mediúnica dos espíritos ligados à tradição cristã, que traziam enviados do Senhor, os ângelos, que são os mensageiros, né? Essa tradição mediúnica, ela é substituída pouco a pouco por um complexo processo teológico que, ao transformar essa figura do Espírito Santo em algo mais abstrato, começa a condenar e coibir a manifestação dos espíritos nos templos, né? A cristianização da sociedade ocidental também passa por uma uniformização
né, do pensamento religioso. Uma visão de pureza doutrinária que reduzia toda a realidade ao ponto de vista desses teólogos. Vejam bem, esses teólogos não faziam isso maquiavelicamente. É importante que a gente tenha essa visão. Eles não faziam isso porque eles eram contra a manifestação mediúnica. Eles fizeram isso porque eles eram extremamente inteligentes e considerados assim pelos seus. E eles, a partir de um ponto de vista pessoal, construíram um edifício teológico cristão. Como o cristianismo ele não era mais plural, ele acaba, eles ao estabelecerem as suas ideias, os seus achismos, as suas conclusões como sendo as corretas, todas as outras foram sendo suprimidas pouco a pouco, silenciadas, negadas, até serem anatematizadas, condenadas como coisa não espúria. Então, a ideia de uniformização religiosa, de pureza doutrinária, ela sempre parte de pessoas intelectualmente muito conhecedoras de livros e textos. Não são pessoas que estão agindo necessariamente contra algo maquiavelicamente. O expurgo da mediunidade nas igrejas antigas fazem parte de uma ideia que surge com a ideia de verdade absoluta. Essas pessoas, que são pessoas extremamente inteligentes, doutoras, e não são imorais, são pessoas muitas vezes consideradas até com título de santo. Essas pessoas colocaram sobre seus ombros a ordenação do sistema religioso que chegou até nós. Então a figura do Espírito Santo dentro do cristianismo, ela foi tomando conta de todas as manifestações mediúnicas que você vai ter nos textos, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos. Essa figura subjetiva e vaga do Espírito Santo substitui as claras manifestações paranormais e mediúnicas que você tem na Bíblia, sobretudo nos Atos dos Apóstolos, mas também na figura com Jesus. Todas as manifestações mediúnicas, elas ficam meio que silenciadas. O Espírito Santo seria esse terceiro aspecto abstrato da divindade que teria o papel de ação no mundo. Seria aquele que age. Essa figura do que age no mundo também a gente vai ter em várias tradições religiosas. Na Grécia, você vai ter os daimons, os gênios, né? No Oriente Médio, na região da Península Arábica, você vai ter os djinns, ou gênios. Você vai ter a figura de Mercúrio, na Grécia Antiga também. Você vai ter a figura de Exu, em algumas tradições de Yorubá. Exu vai ser esse intermediário. Cabe a ele também outras interpretações, mas uma delas é essa, de ser o intermediário, aquele que entra em contato com os humanos. Você vai ter isso no Egito, você vai ter isso em várias tradições antigas, inclusive entre os gnósticos que são anteriores ao cristianismo, mas que muitos dos cristãos
com o advento do cristianismo, muitos cristãos irão trazer teses gnósticas para dentro dos ensinos de Jesus, e muitos desses intelectuais vão lutar contra as ideias gnósticas assimiladas ou construídas pelos gnósticos cristãos. O problema é que as interações culturais, elas não são perceptíveis aos agentes que estão vivendo, que estão vivendo. Então, ao mesmo tempo em que se combate a visão gnóstica de vida, se assimila, por exemplo, a construção gnóstica do universo, que é a figura do Espírito Santo, que é perfeitamente retratada em textos gnósticos anteriores ao próprio cristianismo. Então a figura do Espírito Santo é uma construção cristã. Ela não é algo isento de interpretações dos seres humanos, mas vejam bem, hoje, com as igrejas pentecostais, há uma revivescência do fenômeno mediúnico no templo religioso. Passados séculos e séculos e séculos, lá nos Estados Unidos, negros americanos constroem igrejas em que há manifestação mediúnica. Então percebam, negros americanos que tiveram desde cedo suas religiosidades suprimidas, e boa parte das religiosidades africanas negras tinham mediunidade, constroem nas Assembleias de Deus do século XIX, Assembleias de Deus negras, constroem a manifestação mediúnica do Espírito Santo. Lógico que essa manifestação mediúnica do Espírito Santo das igrejas depois sofreu toda uma influência do capitalismo estadunidense, que de certa forma corrompeu muitas dessas igrejas as ideias iniciais do contato com a espiritualidade, já que se tornou uma coisa, hoje no Brasil, a associação estreita de prosperidade e pentecostalismo é muito grande, apesar de haver igrejas pentecostais que não dão tanta ênfase ao acúmulo de bens e haveres, mas são igrejas que não são populares. Seus pastores não estão na mídia, fazem um trabalho discreto dentro da sua visão de mundo. As grandes igrejas, os pastores bilionários e milionários envolvidos em política, influenciam inclusive estas no seu ordenamento político doutrinário, porque infelizmente elas têm pontos em comum, que é o exclusivismo religioso, que acaba fazendo com que na hora haja mesmo que as práticas sejam diferenciadas entre não pentecostais tradicionais, pentecostais que são pentecostais puros, que são minoria, e pentecostais da prosperidade, que são grande maioria dessas igrejas, usem e abusem para conseguirem seus fins financeiros. O Espírito Santo, enquanto manifestação da mediunidade humana, ele, apesar de ter sido suprimido, ele se manifesta hoje em muitas igrejas, de forma, muitas vezes, não é mediunidade propriamente dito, mas é sim mais um fenômeno de personismo do inconsciente e escrita automática, manifestação automática inconsciente, já que a mediunidade requer um cuidado e um conhecimento que eles não possuem. Então há muito de personismo e de um animismo
um animismo inconsciente e não perceptível nessas manifestações, né? Essa manifestação da pneuma, ela continua existindo durante todo o passado da Igreja Católica. Basta você ver o livro de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos. Muitos médiuns que foram canonizados pela Igreja tinham mediunidade e graças à sua fidelidade à Igreja, à teologia católica, a seguir estritamente o que os líderes da Igreja pregavam, eles não puderam ser considerados hereges e foram colocados na altura de santos, sendo eles mesmos médiuns, como Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Coração de Jesus e tantos outros santos que tiveram diversas manifestações mediúnicas, Padre Pio, na sua vida. Pessoas santificadas, pessoas honradas e pessoas teologicamente católicas, 100% coerentes com o ideário católico. Tudo ok. Médiuns. Então a figura da Trindade, ela é uma construção teológica que não é neutra. Ela é fruto da influência de culturas anteriores, fruto de influência do platonismo, fruto de influências dos egípcios, dos caldeus e até mesmo do hinduísmo. O universo, enquanto uma tríade, é uma coisa muito conhecida, né? Muitas vezes você tem o pai, a mãe e o filho, ou você tem o pai, o Brahma, né? Você tem no hinduísmo você tem Brahma. Eu estou falando, gente, eu não sou um grande conhecedor e não estou lendo um texto, então por favor relevem eventuais imperfeições, né? Estamos aqui no parque caminhando enquanto nós conversamos aqui um pouco. Então você tem Brahma, o Criador, Shiva, o Destruidor, Renovador, e Vishnu, aquele que se manifesta, né? É a parte da divindade que se manifesta em diversas reencarnações. Krishna seria uma manifestação de Vishnu, o que se manifesta. Então, seria esse o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é aquele que se manifesta, aquele que age, é o aspecto da divindade que age no mundo. Ou seja, com isso todas as manifestações dos espíritos, chamados na tradição cristã de anjos, que ajudam, amparam, inspiram, são colocados na figura abstrata do Espírito Santo, e você com isso meio que empana, nubla a realidade mediúnica do contato espiritual. É interessante porque isso está aí vivo, né? As pessoas nas igrejas muitas vezes, de forma sincera, entram em contato com uma transcendência que pode não ser mediúnica, pode ser um êxtase místico mesmo, um encontro do indivíduo com sua essência divina, devido a um processo de exaltação emocional, e pode ser também mediúnico, quando espíritos se manifestam, levando a pessoa a um estado de euforia, de prazer e de paz. Isso você vai ter em muitas igrejas, com pessoas que são médiuns. Então é curioso que o conhecimento espírita, o conhecimento da mediunidade, ele nos ajuda a entender o fenômeno religioso humano, nos dando também um olhar mais tolerante com o ser humano e suas manifestações religiosas. Todas essas manifestações levam o ser humano a se tornar melhor, mais amoroso, mais caridoso,
mais fraterno são válidas à luz do Espiritismo. Ficamos por aqui, pedindo a você que, se por acaso essas breves palavras para você foi benéfica, foi útil, dê um like e compartilha para que outras pessoas também tenham acesso a esses diálogos e informações.